Vamos ler então Romanos capítulo 5, versículo de número 20. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas aonde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Paulo diz aqui no verso 20, a lei veio para que a transgressão se ressaltasse, mas aonde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Eu tenho pregado aqui aos domingos, exposto aqui a carta de Paulo aos Romanos, e nós estudamos a semana passada exatamente esta porção, do verso 14 em diante, e o final dos versos abordados foram justamente esses. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Paulo já disse no início aqui de sua carta que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Todos nós, do mais novo ao mais velho, a raça humana é indesculpável diante do seu Criador. Por quê? Ora, mesmo aqueles que não se dobram diante de Deus, mesmo aqueles que dizem que não creem em Cristo, a Escritura nos prova isso, que Deus colocou dentro de nós esta convicção daquilo que é certo e daquilo que é errado. A nossa consciência nos acusa e Deus nos fez assim. Por isso que o homem é exatamente indesculpável diante do seu Deus. Até pessoas ímpias, pagãs. Essa semana mesmo conversava com um e ele me dizia isso. Porque no fundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E ele não obedece à Escritura, ele não se submete à palavra de Deus, mas ele dizia isso, lá no fundo parece que algo, quando eu vou fazer algo que é errado, parece que, dentro de mim, parece que algo está mostrando que aquilo que eu estou fazendo é errado. Sim, porque Deus nos criou assim. Ou seja, a nossa consciência irá nos acusar. Nós olhamos para a criação e a criação testifica que existe um Criador, que existe um Senhor Todo-Poderoso. E Paulo está dizendo, olha, a lei veio para que a transgressão se ressaltasse. Mesmo com esta acusação, com a nossa consciência nos acusando, nós temos aí posteriormente a lei de Deus, os 10 mandamentos, aonde vem para escancarar e colocar de forma bem clara, para que não haja dúvida alguma, para comigo, com você, se nós transgredimos ou não a lei de Deus. A palavra de Deus, a lei de Deus, vem exatamente como um raio-x para provar, para que eu e você possamos perceber que nós não cumprimos a lei de Deus, mas pelo contrário, nós transgredimos a lei do Senhor. E é por isso que todo homem ele é indesculpável diante de Deus. E por isso que Paulo ele começa a sua epístola justamente nos mostrando a depravação total, o quanto que nós somos podres, depravados, corrompidos. Como disse o profeta Isaías, da planta dos pés ao alto da cabeça não há nada são em nós. Tudo foi contaminado pela queda. Tudo. E Paulo ele gasta longos capítulos provando a sua tese para todos nós, como nós observamos ao longo desse estudo. Paulo mostrou que tanto os gentios quanto os judeus, todos estão perdidos, todos estavam debaixo da lei, debaixo do juízo de Deus. E quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que aqueles homens que se intitulavam povo de Deus, aqueles que carregavam a lei de Deus, foram justamente os líderes religiosos de sua época, o sumo sacerdote, aquele povo que deveria conduzir as pessoas até Deus, foram justamente esses homens, com uma interpretação errada da Escritura, que crucificaram a Cristo, como a palavra de Deus nos ensina. E Paulo então depois ele parte para nos mostrar, já que todos nós estamos condenados, já que todos nós somos culpados perante o tribunal de Deus, ou seja, você não pode se salvar. Eu não posso me salvar. A salvação não veio por meio da nossa contribuição financeira. E eu sei, há necessidade de se contribuir financeiramente, mas algumas pessoas acham que pelo simples fato delas contribuírem na igreja, elas vão possuir a vida eterna porque elas contribuem.
Outros acham que pelo simples fato de doarem cesta básica aos outros, eles são merecedores da vida eterna. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus com base em nossos próprios méritos. Como a Escritura nos ensina, as nossas obras são como trapos de imundícia, nada servem. E Paulo vai nos dizer que nós só podemos ser salvos, declarados justos, sem culpa, perante o tribunal de Deus, somente pela obra de Cristo Jesus. Porque ele foi o único que exatamente cumpriu toda a exigência de Deus Pai. Como diz Isaías, capítulo 53, agradou ao Senhor moer o próprio Filho. Mas por quê? Deus não poderia fazer como muitos de nós fazemos. Varrer toda a sujeira para debaixo do tapete e fingir que ele não tinha dito nada na criação. Ele disse para aquele casal, para Adão e Eva, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Vocês não vão comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não devem comer. E aquele casal simplesmente decidiu negligenciar a voz de Deus. E Deus disse, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Então lá na cruz nós vemos a justiça de Deus sendo satisfeita. Realmente o homem pecou e alguém pagou a conta. E este alguém chama Cristo Jesus. E é por isso que nós só podemos ser salvos pelos méritos dele. Porque ele foi o único que cumpriu. Maria não cumpriu, Buda não cumpriu, Alá não cumpriu. Você não cumpriu, eu não cumpri. O nosso dinheiro não paga a vida eterna. E é por isso que nós erguemos as nossas mãos e louvado seja Deus por Cristo Jesus. Porque se não fosse Ele, eu e você estaríamos completamente perdidos. É exatamente isso que Paulo está fazendo. E Paulo ele mostra para nós, ele prova a nós, que tanto Abraão, Davi, ou seja, as pessoas, os nossos irmãos do Antigo Testamento, Paulo provou aqui para aquelas pessoas que iriam ler ou escutar esta carta na igreja. Ei, Abraão não foi salvo porque ele cumpriu a lei, como vocês estão dizendo. E Paulo então volta para Gênesis capítulo 15, verso 6 e diz, ele creu em Deus, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, foi salvo pela fé. Ele cita Davi e mostra exatamente o mesmo caminho. Esses homens foram salvos pela fé, porque eles acreditavam em Deus, eles confiavam em Deus. A diferença de nossos irmãos do Antigo Testamento é que eles olhavam para frente, para o Messias que viria. Eu e você, nós olhamos para trás e celebramos o Messias que já veio há mais de 2000 anos. E é exatamente isso que nós vamos fazer, mais uma vez, celebrando a ceia. Relembrando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, no qual Ele nos comprou. Por isso você não pode fazer o que lhe dá na telha. Por isso que você não pode conduzir o seu casamento de qualquer jeito, a criação dos seus filhos de qualquer maneira. Você não pode se portar na sociedade, nas redes sociais, no seu trabalho, do jeito que você quer. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós pertencemos a Cristo e deveríamos nos preocupar em nos parecer com o nosso Deus. Essa deveria ser pelo menos a nossa motivação ao levantarmos pela manhã. Será se eu me pareço com o meu Senhor? Será se eu me pareço com Cristo Jesus? Você deveria se preocupar quanto a isso. Nós deveríamos nos preocupar quanto a isso. E Paulo diz aqui no verso 20 ainda, né? Onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Ou seja, após a lei de Deus ser exposta, nós percebemos os nossos pecados, as nossas debilidades. E então o pecado ficou evidente agora. E Paulo diz, onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. E aí, nós precisamos nos lembrar de alguns pontos antes de abordarmos. A semana passada eu falei sobre esse contraste que Paulo nos ensinou aqui, no capítulo 5, do verso 12 em diante, onde Paulo faz um comparativo entre a pessoa de Adão e a pessoa de Cristo. E Paulo mostra que há uma tremenda diferença entre os dois homens. Cristo, Paulo diz que é o segundo Adão. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a vida, para os feitos de Adão, como Paulo nos ensinou aqui, que ambos mudaram. Muitas pessoas foram influenciadas pelo ato de um só homem, seja o ato de Adão ou os atos de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo ele mostra que há uma tremenda diferença para os atos de Adão, para os atos de Cristo. A única semelhança que nós temos entre Adão e Cristo é exatamente uma. A semelhança que o ato de todos eles, de Adão e de Cristo, influenciaram
muitas pessoas. A diferença, esta é a semelhança, que pelo ato de Adão muitos foram influenciados. Ou melhor, muitos sofrem condenação justamente por conta disso. E pelos atos de Cristo, muitos são justificados. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. E quando nós olhamos para o Adão, o primeiro Adão, lá no jardim do Éden, nós vemos que o primeiro Adão ele caiu num jardim. O segundo Adão, Cristo, ele triunfou num deserto. Olha a diferença, um foi criado no paraíso e caiu, o outro triunfou em meio ao deserto. O primeiro Adão é o Adão da terra, o segundo Adão é o Adão do céu. É o Cristo que veio ao nosso encontro, porque nós não poderíamos subir até Deus. E louvado seja Deus por isso, porque senão eu e você estaríamos perdidos. O primeiro Adão, como a Escritura nos ensina, ele introduziu no mundo o pecado e por ele a morte. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que ele trouxe ao mundo a justiça e a imortalidade. Porque a Escritura diz que aqueles que creem em Cristo, que o Espírito Santo habita neles, esses passarão a eternidade conhecendo a Deus. Então, o segundo Adão, Cristo Jesus, ele trouxe ao mundo a justiça e a imortalidade. O primeiro Adão, ele foi expulso do paraíso, ele foi expulso do jardim. Cristo nos levará de volta ao paraíso, nos levará de volta ao Pai, nos levará de volta à casa. Nós temos uma tremenda diferença. Em Adão, os homens são condenados, em Cristo Jesus, nós somos justificados, como Paulo nos ensina. Veja a motivação de Adão e olha a motivação de Cristo. Aquele casal não houve adultério, não houve homicídio lá no jardim. Eles simplesmente disseram, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós vamos trilhar os nossos próprios caminhos. Não é exatamente isso que muitos fazem hoje? Você pode estar aqui nesta noite e deseja fazer isso. No meu casamento, quem manda sou eu. No meu casamento, sou eu que conduzo a minha vida. Sou eu que indito as regras. Ali não houve homicídio, não houve adultério, mas simplesmente eles não ouviram a voz de Deus. E olhe para Cristo. O próprio Deus, como diz a Escritura, esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se, foi crucificado, pendurado no madeiro, nu, açoitado por conta do meu pecado e do seu pecado. Preste atenção, o primeiro Adão, ele faz a sua vontade. Cristo, diz a Escritura, que as pessoas olhavam para ele, e ele estava indo encarar a morte, mas no semblante ele estava bem definido, do seu projeto, da sua missão, porque Deus o havia comissionado a essa obra. E Cristo então vai diante da morte, e diz a Escritura, que Cristo ele ora 3 vezes, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Adão fez a sua própria vontade, decidiu seguir os seus próprios caminhos. Cristo, Deus, o próprio Filho de Deus, abriu mão da sua vontade para cumprir a vontade do Pai. Em segundo lugar, nós vemos ali que Adão, a diferença entre os feitos de Adão e os feitos de Cristo estão imediato. Adão traz condenação, Cristo nos traz justificação, nós somos declarados justos perante o Senhor. Na verdade, Cristo foi feito pecado por nós, foi ferido de Deus, como diz Isaías, por conta das nossas iniquidades, para nos dar a justificação. E quando nós nos deparamos aqui no verso 6, no capítulo 6, você precisa se lembrar que essa divisão que hoje nós possuímos, de capítulos e versículos, ela vem ali na Idade Média. Ou seja, quando Paulo escreve a sua carta, Paulo não escreve a sua carta, capítulo 1, versículos tal. Paulo escreveu uma carta à igreja de Deus para orientá-los. E aí nós temos então essa divisão na Idade Média para facilitar a nossa compreensão, para facilitar você abrir o texto sagrado, para você achar a porção que nós estamos meditando. Só que às vezes pode causar algum probleminha na hora das interpretações. Um texto como esse do capítulo 6 e do capítulo 7, alguns estudiosos eles chegam a dizer que Paulo já mudou de assunto. Paulo não está falando mais da justificação pela fé, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que Paulo então está introduzindo uma nova seção. Mas você vê que ainda Paulo está tratando da justificação pela fé. O que Paulo está fazendo aqui como um bom mestre, um bom professor. Como que um bom professor ele trabalha?
normalmente ele já levanta as dificuldades para sanar as dúvidas ali na sala de aula. Ele trata os inúmeros problemas e já traz a solução. Paulo, como um bom mestre, como um bom expositor, ao dizer aqui no verso 20, onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Ou seja, onde o pecado se ressaltou, a graça se tornou mais evidente. Paulo já começa, abre um parênteses no capítulo 6, no capítulo 7, para tratar acerca da santificação, para jogar por terra toda aquela dúvida, já que aonde o pecado abundou, superabundou a graça, qual que é a ideia que se chega nesse ponto? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ora, vamos cair de mergulho, de cabeça no pecado, porque quanto mais nós pecarmos, mais bênção de Deus e mais graça de Deus nós vamos ter. Paulo, então, como um bom expositor, como um bom mestre, Paulo já trata as objeções e ele inicia dizendo isso. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus se destaque? E ele é enfático, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou seja, aquele que de fato se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo habita nele. Ele não pode viver na prática do pecado, como nós temos estudado aí às quartas-feiras, uma vez por mês aí o Elvis tem pregado sobre isso. 1 João, ora, aquele que diz ter nascido de novo, que Deus habita nele, ele não vive na prática do pecado. Ele não vive na prática do pecado porque ele é nascido de novo. E é exatamente isso que Paulo está nos mostrando. Como aquele que diz ter o Espírito de Deus, que o Espírito Santo habita dentro dele, e ele sabe o que é errado, ele continua no adultério, ele continua em caminhos de morte, simplesmente negligenciando a palavra de Deus. Paulo diz, não, isso não pode acontecer. Ou seja, o que nós temos aqui no capítulo 6 é a continuação do capítulo anterior, precisamente aí dos versos 20 em diante. Ou seja, Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu irmão, a frase é perfeita, porque a Escritura é perfeita. Foram homens inspirados por Deus quem escreveram. Então a frase do apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é perfeita. Mas nós não somos. Nós somos pecadores. Nós somos corrompidos e depravados. E é por isso que quando nós anunciamos a graça de Deus, como Paulo anunciou aqui, as pessoas dizem, já que nós estamos debaixo da graça, vamos viver, vamos aproveitar a vida, vamos curtir, vamos fazer o que nos dá na cabeça, ou seja, vamos pecar mais. Por que que a cristandade vive como vive hoje? Por que que muitos que se dizem cristãos vivem como estão hoje? Por quê? Alguns aprenderam, decoraram alguns versículos, outros já até acrescentaram um vocabulário gospel ao seu dia a dia, aprenderam a falar glória a Deus, aleluia, aprenderam alguns versículos bíblicos, mas são pessoas que estão perdidas, longe de Deus, e mesmo frequentando o local de culto. Ora, se Cristo, o pastor, havia ali um perdido no meio dele, você acha mesmo? Como eu sempre digo, eu queria e desejaria isso, poder afirmar que todos que frequentam as nossas comunidades são crentes, mas eu não posso afirmar isso, eu não tenho propriedade para afirmar isso. Eu sei de uma coisa, que todo aquele que nasceu de novo, aquele que o Espírito Santo habita dentro dele, é claro que ele vai se reunir com a igreja de Deus para celebrar ao Senhor, mas infelizmente nem todos que estão dentro da igreja, dentro dos prédios da igreja, nasceram de novo. E se não houver arrependimento de pecado, estão condenados a uma eternidade de sofrimento. Essa é a realidade. É exatamente isso que nós temos que nos atentar. Por que as pessoas vivem assim? Ora, porque elas não conhecem a Deus. Elas não entendem a desgraça do pecado. Elas não conseguem ver o quanto que o pecado é destruidor. Elas não conseguem ver que elas estão pecando contra um Deus que é santo, santo e santo, como diz a Escritura. Nós não estamos pecando para com o nosso irmão, que também é falho como nós, mas nós estamos pecando contra um Deus que é santo. Por isso você deve aprender a ser radical para com o pecado, porque Cristo nos ensinou a sermos radicais para com o pecado. Você não pode namorar com o pecado, você não pode flertar com o pecado, você deve ser radical, porque é algo destruidor. O nosso pecado colocou o nosso Deus, Cristo Jesus, no madeiro.
Foi por conta dos nossos pecados que ele foi pendurado no madeiro. Então você não pode simplesmente tentar conviver com os seus pecados. Eu não estou falando aqui de perfeição, que você vai ser perfeito, que você não irá falhar. Há uma grande diferença. Os verdadeiros servos de Deus, homens de Deus, como por exemplo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi tinha esse título de homem segundo o coração de Deus? Davi não errava. Claro que Davi errou. Um homem sanguinário, frio, calculista, mentiu, adulterou, matou. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta, o que ele fez? Ele se prostrou diante do Senhor e buscou a Deus. Essa é a grande diferença para os nossos dias. As pessoas, ao serem confrontadas pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus, muitos se revoltam, muitos simplesmente negligenciam. Isso não é para mim. Eu sei o que eu faço na minha vida. Quem é aquele homem para dizer o que eu devo fazer ou não fazer? Ele não avalia a Escritura. Muitos rejeitam a palavra de Deus quando são confrontados por ela. Quando os servos de Deus eram confrontados, verdadeiros servos de Deus, eram confrontados pelos profetas, pela palavra do Senhor, eles se prostravam diante de Deus e pediam perdão pelos seus pecados. Por isso que nós precisamos ouvir constantemente o quanto que nós precisamos de Deus. A cristandade vive do jeito que vive, justamente porque eles não entendem a graça de Deus, eles não conhecem a Deus, estão distantes do Senhor. Então aqui, primeiro princípio, eu vou tratar apenas 3 princípios. Primeiro, a graça não é provisão para o pecado. Ora, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que as pessoas poderiam dizer é óbvio. Ora, então é só pecar bastante para nós recebermos bastante graça de Deus. Se essa é a ótica do apóstolo Paulo, vamos fazer isso. Vamos pecar mais e mais para recebermos bastante graça. Ou seja, daí eles transformam a graça de Deus em provisão para o pecado. Quando na verdade a graça de Deus não é uma permissão para você viver pecando, como a graça de Deus não é provisão para o pecado, mas a graça de Deus é justamente para que eu e você possamos andar em novidade de vida. É justamente para que eu e você possamos nos submeter às sagradas escrituras e vivermos uma vida reta que glorifica a Deus. Mas muitos distorcem a graça. Eles dizem, estamos na era da graça. Ou seja, podemos fazer tudo. Vamos viver do jeito que nós bem queremos. Ora, Jesus foi categórico ao dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ouve a minha voz. Ou seja, um cristão genuíno, o maior desejo dele deveria ser glorificar a Deus. Um cristão genuíno, o maior desejo dele é que Cristo reine em todas as áreas de sua vida. Ou seja, a sua vida é conduzida por aquilo que a Escritura diz, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O oposto de estar na graça, debaixo da graça, é você estar debaixo da lei, é você estar na lei. Ou eu estou na graça, debaixo da graça, ou eu estou debaixo da lei. Mas dizer que eu não estou debaixo da lei, significa então que eu não preciso obedecer aos mandamentos de Deus? Porque é assim que muitos interpretam. Não, hoje eu estou debaixo da graça, eu não preciso mais obedecer à lei de Deus. É isso mesmo? Será? Claro que não. Claro que não é. Ora, se eu disser que eu estou debaixo da lei e eu não preciso obedecer aos mandamentos, eu estaria dizendo o seguinte, então eu posso roubar. Ora, então eu posso matar. Nós não podemos fazer isso. Como o salmista diz, tu nos deste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Como Jesus, como eu acabei de citar, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então é um absurdo dizermos isso. Se eu não estou debaixo da lei, eu não preciso obedecer a palavra de Deus. Estar debaixo da lei é você querer bater no seu peito e dizer, eu posso obedecer a lei de Deus por mim mesmo. Ou seja, Cristo não precisava ter vindo. Cristo não precisava ter sido pendurado no madeiro por conta dos meus pecados. Eu poderia me apresentar, eu posso me apresentar diante de Deus, porque eu cumpro a sua lei. Como eu tenho dito aqui, nós não conseguimos amar sequer os nossos próprios filhos da maneira que a Escritura diz que é amor, não da maneira que nós achamos que é amor. Você pensa bem, se nós não conseguimos amar
os nossos próprios filhos, da maneira que a Escritura anuncia, o que é um amor de verdade. Você acha mesmo que nós conseguimos obedecer aos mandamentos do Senhor? Porque pense bem, um pai normal, ele deseja o melhor para os seus filhos. Mas os nossos filhos, quantas vezes eles nos tiram do sério? Quantas vezes? Podem ser pequenos, podem ser grandes. Quantas vezes? Parece que eles tiram, nos testam. Muitas vezes você perde a paciência. Lembra-se do que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 13? O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Se nós não suportamos os nossos próprios filhos, quando dirá as outras pessoas? Quando dirá obedecermos a lei de Deus? Estar na graça é você reafirmar isso. Se não fosse Cristo, eu estava perdido. Se não fosse Cristo habitando em mim, me capacitando a andar em novidade de vida, eu por mim mesmo, eu não posso obedecer a esses mandamentos. Esses mandamentos são muito altos, são altos demais para mim. Como, por exemplo, o Sermão do Monte. Muitas pessoas olham para o Sermão do Monte, temos estudado aqui na quarta-feira. As pessoas olham para o Sermão do Monte, inclusive os cristãos, e dizem que aquilo não é algo para ser aplicado em nossos dias. Aquilo é apenas um exemplo, apenas para nós olharmos para a pregação de Cristo e vermos ali um bom referencial. Não, aquilo ali é para nós devemos nos submeter à palavra de Deus. O Sermão do Monte é palavra de Deus para mim e para você. Mas se você já se atentou aos ensinos de Cristo no Sermão do Monte, só as bem-aventuranças já são algo impossível de se cumprir. Se não for Cristo habitando em nós e nos capacitando a andar em novidade de vida, a nos submetermos à sua palavra e a crermos que Ele vai nos capacitar e vai nos conduzir até o fim. Meu irmão, estar na graça não é provisão para andarmos no pecado. A graça é provisão para nós andarmos em santidade. A graça não é provisão para você viver pecando. A permissão para você se mergulhar em seus pecados. Mas a graça é a provisão para andarmos em santidade. Cristo habita em nós. Pare e analise. Cristo viveu aqui nesta terra. Diz os discípulos, testificavam acerca dele. As pessoas testificavam acerca de Cristo, os discípulos testificavam acerca dele e diziam, ele não tem pecado. E nós percebemos que de fato ele não tinha pecado e não tinha transgressão, porque Deus aceitou o seu sacrifício. Porque se ele houvesse transgredido a lei de Deus, quebrado algum dos seus mandamentos, Deus não poderia ter aceito o sacrifício de Cristo. E como nós sabemos que Deus aceitou o sacrifício de Cristo? Ora, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde pará-lo. E quando Ele habitou nesta terra, Ele viveu de modo íntegro, uma vida reta, uma vida que glorificava a Deus. Ora, se Ele habita em nós, como que nós seremos escravos do pecado? Se Ele habita em nós, como que nós vamos viver? De qualquer maneira. Como que nós vamos andar de qualquer maneira? Pelas nossas atitudes, muitas vezes Cristo não tem sido glorificado. Jesus viveu uma vida reta e sem pecado. E a Escritura diz que Ele habita em nós. Como que eu e você vamos ficar vivendo em pecado? Como que nós vamos viver em pecado? Há uma grande diferença em você viver em pecado e ser um pecador. Viver em pecado é aquela pessoa que sabe que algo que ela está fazendo é errado. Ela sabe que o adultério é errado, ela continua no seu erro. Essa pessoa vive em pecado. E a Escritura nos ensina, se você advertir essa pessoa, esse irmão, e ele continua vivendo em seu erro, em seus pecados, você vai de novo e tenta ganhar aquele irmão. E após 3 tentativas, se essa pessoa que diz ser um irmão e vive como um ímpio, você nem deve considerá-lo como um crente, você não deve nem comer com essa pessoa, é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Mas hoje é moda. Os cristãos não se parecem com Cristo, se parecem com os artistas da moda, da época. Os cristãos não seguem mais a Escritura, eles seguem o que os homens do mundo ditam. Eles não se submetem mais à palavra de Deus, mas um guru da fé. Eles não avaliam o que o homem está ali na frente está falando.
Eles não voltam para suas casas e pegam a sua Bíblia e leem a Escritura para ver se aquilo que o pastor está pregando está na Escritura. Eles preferem ouvir um guru do que se submeterem à palavra de Deus. Às vezes alguém cita a prostituta como o maior símbolo da graça de Deus. Meu irmão, Paulo está dizendo, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Quem mais conhece a Deus? Não é aquele que peca mais. Porque uma prostituta, ela pode estar ali na esquina e ela achar que aquilo que ela está fazendo é normal. Mas quem conhece mais de Deus é aquele que enxerga o seu pecado. Você não precisa se esborrachar por fora para se conhecer por dentro. Você quer saber o quanto que você é podre e depravado, assim como eu? Vá para a sua casa e abra a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Como nós temos estudado aqui a carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo, nós vemos a podridão que há em nós, a miséria que nós somos, se não fosse a graça de Deus ter nos alcançado. Ou seja, por nós mesmos nós não podemos nada. Então o grande símbolo da graça é Cristo. Um dos grandes símbolos da graça de Deus, de pessoas que conheceram a graça de Deus, é o apóstolo Paulo. 1 João capítulo 1, verso 14. João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Paulo é o maior pregador da graça aqui no Novo Testamento. Sabe o que é interessante? Paulo ele termina os seus dias e ele diz, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não diz eu era um dos principais. No final dos seus dias ele diz eu sou o principal. E se você conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, você viu o quanto que ele sofreu. O tamanho das dificuldades que esse homem enfrentou. Tantas angústias, problemas e aflições por amor a Cristo. E ele diz, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe o que é interessante? Você olha, por exemplo, para os Salmos, você olha para o Antigo Testamento, você olha para o Novo Testamento, e você começa a observar o que os servos de Deus analisavam e diziam acerca de si mesmo. Todos eles se prostravam diante de Deus, porque enxergavam a sua podridão e a sua miséria. Será se esses homens pecavam demais ou somos nós que não enxergamos os nossos pecados? Nós temos dificuldades em confessarmos os nossos pecados quando nós estamos orando. Temos facilidade para identificar o erro de nossa esposa, de nossos filhos. Mas de nós abrimos os nossos próprios lábios e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou miserável, eu transgredi os teus mandamentos, eu feri, ó Pai, a tua palavra. Nós temos dificuldades para isso. Será então se aqueles homens do passado, eles pecavam mais que nós ou somos nós que temos um problema, que não enxergamos os nossos erros? Eu prefiro ficar com a segunda opção, que eu e você temos uma tremenda dificuldade de enxergarmos o como que nós somos podres e depravados e o quanto que nós precisamos do Senhor. Meu irmão, a graça é a ação de Deus sobre nós, é Deus agindo em nós, nos transformando, para que eu e você possamos andar em novidade de vida, para que eu e você possamos glorificar ao Senhor por meio da nossa existência. Então, meu irmão, quem não muda de vida e diz estar debaixo da graça, quem não muda de vida, continua perdido em seus pecados e bate no peito, eu fui salvo por Cristo. Meu irmão, essa pessoa ela está afirmando que o poder de Deus sobre ele não está sendo efetivo. Ora, porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Ora, muitos de nós podemos testemunhar isso, que quando nós conhecemos a verdade, quando Cristo abriu os nossos olhos, quando Ele nos chamou, muitos de nós podemos testemunhar de onde Ele nos arrancou, quem nós éramos, o quão perdidos nós estávamos. E quando eu digo isso, perdido, não pense que a pessoa que está lá nas baladas ou fazendo qualquer outra coisa errada. Você pode estar perdido e não praticar esse lado negro do pecado, esse lado escuro do pecado. Mas se você não ouvir a voz de Deus, se você não se submete à palavra de Deus, você está condenado. Você simplesmente se rebela contra o Criador, como Adão e Eva fizeram. Não estavam embalados, não estavam perdidos, simplesmente negligenciaram a voz de Deus. Meu irmão, Cristo não é conivente com o pecado. Ele veio para nos salvar do pecado.
Ele não está ali sendo o seu cúmplice. Não, pelo contrário, ele veio para nos salvar do nosso pecado, como diz Mateus, capítulo 1, verso 21. E ela dará à luz um filho, a quem darás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Cristo não é conivente com o pecado, mas ele veio para nos salvar do pecado. Por isso que você deve olhar para o pecado como algo maligno, como algo destruidor. Você não pode ter pecados de estimação, nem deveria existir isso. Alguns lugares de sua vida que Deus não pode ditar as regras. Deus é Senhor sobre você. Deus é Senhor sobre nós. E quando nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, é porque é Ele quem dita as regras. Nós simplesmente nos submetemos à sua palavra e clamamos para que Ele nos capacite a obedecermos ela e a andarmos em novidade de vida. Você deve olhar para o pecado como algo extremamente grave, porque foi o seu pecado que colocou Cristo no madeiro. Foi o meu pecado que colocou Cristo no madeiro. Foi o nosso pecado que levou a ira de Deus ser descarregada sobre ele. Porque ele não tinha pecado, ele não havia transgredido a lei de Deus, mas por conta do nosso pecado. Por isso que eu e você não podemos flertar com o pecado, temos que ser radicais. E quem está vivendo em santidade dia após dia é que realmente conheceu a graça de Deus. É aquele que anda em santidade, é aquele que busca obedecer à palavra de Deus, é esse que conheceu a graça de Deus. É esse que está glorificando a Deus. A graça é isso, meu irmão. O homem por si só não consegue obedecer a Deus. O homem por si só não conseguia obedecer a Deus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque Ele veio ao nosso encontro, porque nós não poderíamos subir até Deus. Ele entregou a sua vida por nós e agora nós não somos mais escravos do pecado, como Paulo vai nos ensinar, versículos posteriores. Ora, Ele habita em nós, Ele nos libertou do pecado. Há uma luta constante. Isso é uma luta constante enquanto o nosso corpo não descer à sepultura. Diz a Escritura que há uma luta contra a carne. A carne luta contra o Espírito. E nós vamos ter que viver nesta vida, neste nesse embate até o dia de nossa morte. Vamos ter que lutar até o dia de nossa morte. E não se engane, eu não estou falando de perfeição. Mas quem conhece a graça de Deus, ele deseja andar em santidade, dia após dia. Quem conhece a graça de Deus, antes dele fazer qualquer coisa, ele vê se aquilo vai glorificar a Deus. Sejam as vestes, seja o modo de falar, seja como ele presta um serviço, como ele trabalha para o seu patrão. Aquele que conhece o Senhor, quem conhece a graça, ele vive de maneira que Deus seja glorificado. Você se lembra lá de Êxodo capítulo 20, verso 20? Deus se manifesta ao povo em meio a relâmpagos e trovões. Para quê? Para que o meu temor esteja diante de vós. Com qual objetivo? A fim de que não pequeis. Porque muitos vivem afundados em seus pecados, porque eles não conhecem a Deus. Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem o Criador. Porque se conhecessem o Senhor, iriam temer a Deus, iriam se submeter à sua palavra, iriam obedecer às suas ordens. Ah, pastor, eu estou debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça. Mas isso não é provisão para você fazer o que você quer. Isso não é provisão para nós fazermos o que nós bem entendemos. Ah, eu posso fazer o que eu quiser, eu estou debaixo da graça mesmo? Vamos olhar então para um casal chamado Ananias e Safira. No Novo Testamento, estavam debaixo da graça de Deus. Um casal que simplesmente vendeu uma propriedade. Ninguém pediu o dinheiro daquele casal, ninguém pediu para que eles ofertassem. Mas aquele casal decidiu ofertar, mas decidiram mentir também. Queriam talvez impressionar as pessoas pela quantidade de dinheiro que estavam trazendo. Queriam talvez impressionar os homens. E diz então que os dois mentiram. Os dois mentiram acerca do qual valor eles tinham vendido a propriedade. Sabe o que aconteceu com esse casal? Eles mentiram e morreram. Mentiram e morreram. Não foi adultério, não foi homicídio.
mas eles foram punidos. A graça não é tolerância para o pecado. E aqui é o meu segundo princípio. A graça não tolera o pecado. Atos 2:36 diz: E tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Em que momento Deus, em que momento Jesus foi tolerante para com o pecado? Olha a Escritura, examine a Escritura, e de forma rápida você vai chegar a uma conclusão. Por que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, toda vez tinha que morrer o animal tinha que ser sacrificado? Ora, por conta do pecado. O animal tinha que ser sacrificado por conta do pecado do homem, consequência do pecado. Então não existia culto se não houvesse sangue sendo derramado. Não existia culto sem sangue derramado. Deus matou o próprio Filho na cruz do Calvário por conta do nosso pecado, por conta da nossa transgressão. Como diz Isaías 53, agradou o Senhor moê-lo. O pecado é uma desgraça. Pecado é uma desgraça. Como Deus poderia então ser conivente com ele? Se o pecado é uma desgraça, como que Deus poderia ser conivente com ele? A graça nunca tolera o pecado. A graça paga a conta do pecado. Ela não finge que o pecado não existe ou deixa para lá. As pessoas acham que estar debaixo da graça é o seguinte: a graça deixa de lado a lei de Deus, a graça deixa de lado o pecado, como se Deus fechasse os olhos e como se ele não tivesse dito nada. Não, a graça não é isso. Nós vemos, como Paulo já nos ensinou aqui, que lá na cruz nós vemos a justiça de Deus sendo satisfeita. Ou seja, se você pecar, você vai morrer. Então o pecado recebeu a paga. O salário do pecado é a morte. Houve morte. A lei não foi esquecida. Cristo cumpriu a lei de Deus. Cristo cumpriu as ordens de Deus. Então a graça, nós olhamos para Ele e vemos isso. A graça paga a conta do pecado. A graça, ela nunca é injusta. O salmista, no Salmo 85, verso 10, ele diz: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Lá na cruz do Calvário nós vemos isso. Lá na cruz do Calvário nós enxergamos isso. Hoje o que nós temos no meio evangélico é uma graça que não pode nem se chamar de graça. É algo completamente vergonhoso. Não é graça. É algo completamente vergonhoso. A graça de Deus salva o pecador. A verdadeira graça de Deus salva o pecador. É salvar o pecador, não é tirar um porquinho da lama, dar um banho nele, ensinar algo a ele, colocá-lo dentro de 4 paredes. Mas não é isso. É receber uma nova vida. Salvá-lo em primeiro lugar não é uma mudança de lugar, mas é mudança de vida. Porque muitos aprenderam um vocabulário novo. Muitos aprenderam a decorar alguns versículos, mas continuam porcos, no sentido, não nasceram de novo, não conhecem a Deus. Meu irmão, só conhece da grandeza, do amor de Deus quem sabe do seu pecado. Só consegue glorificar a Deus e conhece a grandeza do amor de Deus aquele que sabe, aquele que enxergou o seu pecado, aquele que enxerga quem de fato ele é. Por isso, meu irmão, se o Espírito Santo habita em nós, como que nós vamos ficar vivendo, muitas vezes mergulhado em nossos pecados, como se nada estivesse acontecendo? A Escritura diz que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se nós dizemos que o Espírito Santo habita em nós, e nós continuamos mergulhados em nossos pecados como se fosse a coisa mais normal do mundo, você deve reavaliar se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você. Ou talvez você esteja tão distante de Deus que a sua mente já está cauterizada, o seu coração já está cauterizado, e tudo se torna normal para você.
tratar a esposa de qualquer maneira, os filhos de qualquer maneira, os pais de qualquer maneira, prestar um serviço horrível. Ora, são coisas que não glorificam a Deus, são coisas que são pecado. E se para você é normal, é porque talvez você esteja distante do Senhor, porque você esteja distante e não consegue perceber. Tamanhos são os seus erros, tamanhos são as suas falhas. Nós precisamos entender a seriedade e a gravidade do pecado. E é isso que eu tenho me esforçado para anunciar, domingo após domingo, quarta após quarta, que eu e você precisamos ter fome de Deus, que eu e você precisamos querer conhecer a Deus, conhecer a Cristo por meio de sua palavra, viver para a glória dele. Isso deveria ser o nosso desejo, de conhecer o Senhor de verdade, de viver para ele, para a glória dele. Como certa vez, um povo em guerra e um soldado do lado inimigo vê uma criança e ao invés de exterminar aquela criança, ele dá pão àquela criança. Aquela criança olha para o soldado e pergunta a ele: você é Jesus? Ora, porque ela sabia que ele deveria exterminá-la. Mas ele respondeu de uma maneira diferente. E então aquela criança o indagou: você é Jesus? Você é Jesus? O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam? Seja sincero consigo mesmo. Quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam? Elas conseguem ver Cristo em você? Elas conseguem, por meio de suas atitudes, ver que há algo diferente? Elas conseguem olhar para você e ver em você, no seu caráter, a marca de um cristão? Porque é isso que as pessoas deveriam ver em nós. É isso que as pessoas deveriam, quando olhar para nós, deveriam ver, perceber que há algo diferente em nós. Mas muitos se parecem com o mundo. Muitos não se parecem com Cristo. Olhe para os cristãos. Por que eles eram chamados de cristãos? Não era um elogio. Não era um elogio, mas é porque eles pareciam com Cristo. Você se lembra quando Pedro vai negar a Cristo? As pessoas olharam para ele: não, mas ele é um deles. Ele fala como eles, ele se veste como eles, ele anda como eles. Será que as pessoas veem em nós isso? Será que as pessoas conseguem olhar para nós e ver que há algo diferente em nós? Essa é a pergunta que nós deveríamos nos fazer. O grande fruto do Espírito Santo não é poder para você rodar ou fazer qualquer outra coisa. O grande fruto do Espírito Santo é a vida de Deus agindo em nós. Isso é poder de Deus. Não é para você cair, mas é para você andar em novidade de vida, viver de modo que Deus seja glorificado por meio das suas atitudes. É você viver uma vida de culto a Deus, porque dentro dos prédios nós vemos muita encenação, dentro dos prédios muita encenação, muito emocionalismo, mas quando sai à porta do prédio, vivem uma vida perdida, não estão nem aí, se glorificam a Deus. Ser crente é estar dentro de um prédio de uma igreja, é apenas no horário de culto para muitas pessoas. Entenda, você deve viver uma vida que glorifica a Deus, e uma vida que glorifica a Deus não é apenas quando você está aqui. Sua vida deve ser um culto a Deus, as suas atitudes devem glorificar a Deus. É você e eu nos parecendo com Cristo. Nós devemos desejar isso. Devemos desejar isso. A santidade vai trazer alegria. Quando você obedece à palavra de Deus, você é abençoado. Isso traz alegria à sua vida. O pecado, de modo contrário, pecado sempre vai trazer o que? Angústia e aflição. O pecado traz isso, angústia e tristeza. Veja, por exemplo, quando nós temos inveja de alguém. É que crente não tem inveja, né? Porque só eu que sou o pecador da parada. Crente não tem inveja, né? Nunca tem inveja. Mas veja, quando o crente tem inveja. Quando você tem inveja? Como que nós ficamos? Você fica feliz? Porque você olha para o outro e o outro tem mais que você? É isso? Quando nós pecamos? Quando nós invejamos o que os outros têm? Como que nós ficamos? Tristes, angustiados, infelizes. Muitas vezes, se nós não observarmos, estamos ali, mas por que ele tem ou não tem? Por que ele possui tudo isso e eu não possuo nada? Nós estamos invejando do outro e ficamos infelizes.
nós devemos ser santo como Ele é santo. Santo é você ser separado para Deus, por Deus e para Deus. É você, em todas as áreas de sua vida, viver para Ele, glorificá-lo por meio da sua existência. Antigamente, há alguns anos, quantas pessoas, talvez você até mesmo já usou, já ficou a se perguntar. Você olha uma pessoa, às vezes você nem sabe que ela é um cristão, você nem sabe que é um crente, mas você olha, as atitudes daquela pessoa é diferente. Conforme ela responde, as posições que ela toma é diferente. Como ela lida em meio às dificuldades é diferente. E quantas pessoas ficavam a se perguntar: o que essa pessoa tem? O que ele tem que eu não tenho? Mas como que ele consegue agir diante das dificuldades dessa maneira? O que ele tem? Será que quando as pessoas olham para nós, elas enxergam isso? As nossas atitudes apontam para pessoas que realmente nasceram de novo? Para pessoas que o Espírito Santo habita dentro delas? Meu irmão, nós oramos aqui todos os dias. Eu oro, a minha oração todos os dias é para que nós possamos crescer a cada dia. Mas eu não estou preocupado com uma igreja lotada aos olhos desse mundo. Hoje nós temos muito disso. Igrejas lotadas de pessoas perdidas. Igrejas lotadas de pessoas que não foram transformadas pelo poder de Deus. Então a minha oração não é para isso. Eu oro a cada dia para que o Senhor possa acrescentar em nosso meio aqueles que irão sendo salvos. A minha preocupação é se eu tenho sido fiel a Deus, à sua palavra e pregado o verdadeiro evangelho. Porque eu não quero que encha esse lugar de pessoas que estão completamente perdidas, de pessoas que não se submetem à palavra de Deus, de pessoas que não foram transformadas pelo poder de Deus, de pessoas que não parecem com Cristo. A minha oração é que a cada dia o Senhor possa nos quebrar, que o Senhor possa transformar a minha vida e a sua vida, e daqueles que o Senhor for acrescentando em nosso meio, para que realmente nós sejamos pessoas que glorifiquem a Deus, pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, pessoas que se parecem com Cristo, porque é isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Com qual objetivo? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Porquanto os que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Meu irmão, eu não estou preocupado se você sabe citar a Bíblia ou não. E você sabe, aqui nós desafiamos você, te desafiamos a você ler a sua Bíblia, para que você não seja refém de um pastor. Nós te desafiamos a você buscar conhecimento, ouvir boas pregações, ler bons livros, para você crescer no conhecimento. Mas nós reformados, muitos sofrem um grande problema. Eles sabem citar um texto sagrado, eles sabem a interpretação correta daquele texto, mas estão morrendo, estão longe de Deus. Não se submetem à palavra de Deus. Eu não estou preocupado se você vai citar versículos para mim. Satanás citou a palavra para Cristo. Você acha que eu vou ficar impressionado? Muitos querem impressionar os outros citando versículos. Do que adianta você me citar versículos, inúmeros versículos, se você não se submete à palavra de Deus? Do que adianta o homem citar inúmeras passagens, ter uma interpretação correta de um texto e viver como um pagão, como um ímpio, como um pervertido? Então hoje nós temos muito disso dentro da igreja. Pessoas que sabem a interpretação de um texto, pessoas que citam versículos, as pessoas que não foram transformadas pelo poder de Deus, foram pessoas que ainda não se parecem com Cristo Jesus. Então a minha oração é que a cada dia, aquilo que você aprenda, que eu e você possamos praticar aquilo que nós aprendemos, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós absorvemos da palavra de Deus. Não é apenas para nós virmos culto após culto e chegar e querer humilhar alguém, querer mostrar para o outro que nós sabemos e eles não sabem. O nosso objetivo, culto após culto, é que eu e você possamos, com a graça de Deus, nos parecer com Cristo. Esse é o nosso desejo, esse deveria ser o meu e o seu desejo. Esse deveria ser o seu desejo. Se parecer com o seu Senhor. Se parecer com Cristo. Que Deus possa quebrantar o meu e o seu coração, para que de fato a cada dia nós possamos viver para a glória de Deus. E saber o quanto que Deus é gracioso e misericordioso. E porque a graça dele nos alcançou, que nós vamos andar em novidade de vida.
porque a graça de Deus nos alcançou e é Ele que vai nos capacitar a andarmos em novidade de vida.